Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e iremos fazer a aula sobre adição e subtração de números racionais, conforme já temos vindo estudando o conjunto dos números racionais. E nada mais lógico do que mostrar para vocês exemplos da adição e da subtração, ou seja, as operações básicas dentro dos números racionais. E isso, na verdade, me faz ter aquele olhar do denominador da fração, porque ele precisa estar com o mesmo denominador, tanto numa fração quanto na outra. Então, sendo assim, quando eu vou realizar uma adição, olhando o denominador, se eles forem diferentes, eu tenho que tirar o MMC. E nós já vimos que para fazer o MMC, eu posso fazer pela decomposição em fatores primos, ou posso, através de uma lógica do conhecimento, verificar a multiplicação entre os termos, já que esses termos são transformados em fatores para a resolução do MMC, ou seja, o valor comum mínimo entre eles. Então, nesse caso aqui, entre 2 e 3, o MMC é 6. Então, o novo denominador é 6. Então, nós temos que colocar, tanto para uma fração quanto para a outra, o novo denominador. E nós vimos também que para poder adquirir o novo numerador, eu preciso dividir denominador por denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Então, eu tenho lá 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, o novo numerador é 4. A mesma coisa eu vou fazer com a próxima fração, com o cuidado de que essa fração está dentro do parênteses. Por quê? Porque nós temos um sinal de menos aqui. E esse sinal de menos mostra que essa fração é um número negativo. Então, eu preciso manter esse sinal de menos lá na segunda fração. E para mantê-lo, eu também vou manter o parênteses. Então, eu já sei que aqui também eu vou ter parênteses com sinal de menos. Quem é o novo numerador? Da mesma forma, eu faço 6 dividido por 2, 3. E multiplico pelo numerador. 3 vezes 5, 15. Então, o novo número é 15. Daí, eu analiso esses sinais. Eu faço o quê? Na regra de sinais, mais com menos, menos, ou penso na ideia do oposto ou simétrico. E aí, no caso, o mais quer dizer que eu tenho que manter o meu sinal negativo. Então, não vou trabalhar o oposto, mas eu vou manter o sinal. Então, eu vou ter 4 sextos menos o 15 sextos. E agora eu já posso fazer a continha dos numeradores. Então, se eu tenho 4 e devo 15, eu vou ficar devendo 11 sextos. E lembrando, quando eu obtenho o resultado, eu sempre tenho que verificar se eu posso transformar essa fração numa fração equivalente à fração dada. Por quê? Porque eu posso simplificar. A ideia da equivalência é a ideia que a gente mantém sobre a simplificação. Então, eu simplifico o numerador e o denominador. Nesse caso, não há nenhum número que eu possa dividir o numerador ou o denominador pelo mesmo valor e obter uma nova fração. Então, nesse caso aí, eu mantenho a resposta como menos 11 sextos. Agora, para a subtração. É diferente de resolver a adição? Não. A única coisa é que eu vou ter o sinal de subtração entre as frações. Mas a ideia é a mesma. Eu olho os denominadores, se eles são diferentes, eu tiro o MMC. E o MMC entre 2 e 3 é 6. Aí, qual é o sinal que vai ficar aqui no meio? O sinal que está sendo mantido aqui como subtração. Então, o sinal aqui vai ser o de menos mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir o denominador pelo denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 1, 3. Aí eu pergunto, coloco esse sinal de mais com esse parênteses aqui? Posso colocar,
Precisa? Não, porque quando eu tenho um número positivo, já se convencionou que eu não preciso escrevê-lo, que eu subentendo que o próximo número que eu estou reescrevendo, ele também é positivo. Agora aqui eu vou precisar manter o parênteses e o sinal de mais. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise de sinal, porque aqui está pedindo para eu trabalhar a ideia do oposto do número que vem à frente do sinal. Então, o oposto do mais 2/3, que vai ser menos 2/3. Porém, com nova fração. Por quê? Porque eu tirei o MMC para poder resolver as continhas de subtração pedida no exercício. Então, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, a nova fração, 4. Aí eu faço a mesma coisa que foi feito no exercício anterior. Eu vou analisar esses sinais, que a gente já fez uma pré-análise aqui no momento da explicação. Então, eu mantenho os 3/6 e analiso o sinal menos com mais, menos, ou o oposto do mais 4/6, menos 4/6. Agora sim, realizamos a continha. O denominador, ele se mantém, e se eu tenho 3, devo 4, eu vou ficar devendo 1/6. A mesma coisa, se esses números dessem para dividir por um mesmo número, o numerador e o denominador, eu realizaria essa divisão, ou seja, faria essa simplificação e obteria o resultado final. Simples assim. A regra também mantém a propriedade da adição, como em todos os conjuntos. Então, vale aqui também a propriedade da adição, que é a comutativa, associativa, o elemento neutro e o elemento simétrico ou oposto. E nós vamos ver cada uma delas agora, só para recordar um pouquinho. Então, as propriedades da adição, como eu disse, é comutativa, associativa, elemento neutro. Existe a do oposto ou simétrico, que daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês. Mas a comutativa, como é mesmo a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz que tanto faz eu somar um número, que eu vou generalizar aqui, A com o número B, ou somar um número B com o número A, que o resultado se mantém. E isso, obviamente, também vale para a adição de racionais. Então, se eu somar 10/3 com mais o menos 3/5, ou se eu somar o menos 3/5 com mais 10/3, o procedimento vai ser o mesmo. Basta eu fazer o quê? Tirar o MMC entre os termos, né, normalmente, dividir o denominador da fração obtida do novo denominador com o 3 que está aqui, que vai dar 5. 5 vezes 10, 50. E faço a mesma coisa, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes o menos 3, menos 9. E eu posso fazer a mesma coisa aqui, que eu vou obter o mesmo resultado. Então, se eu tenho 50 e perco 9, fico com 41 quinzeavos. Então, tanto faz somar de um jeito ou de outro, o resultado mantém o mesmo. Isso é propriedade comutativa da adição. A propriedade associativa também é através de somas. Então, eu posso pegar no mínimo 3 termos, A, B e C, e aí eu posso somar os 2 primeiros e o resultado dele com o terceiro, como eu posso deixar o primeiro isolado, somar os 2 últimos termos e depois somar com o primeiro, que o resultado permanece o mesmo. Como isso fica em termos numéricos para a gente enxergar? Porque letras é complicado a gente entender, ela é mais para que a gente possa generalizar a visualização. Então seria isso, ó. Eu pego a fração 1/2 mais 2/3 mais uma outra fração, menos 5/4. Então eu pego as 2 primeiras, tiro o MMC, faço a continha e o resultado eu vou somar com menos 5/4, que também pelo mesmo procedimento, tiro o MMC, faço a continha, o resultado vai ser menos 1/12. Como eu posso fazer o quê? Deixar isolado o primeiro termo,
Depois somar os dois últimos, então o 2/3 com o menos 5/4. Tiro o MMC, realizo a continha e depois de fazer essa continha, eu somo com 1/2, também tirando o MMC com todo o procedimento, e eu também vou obter o valor menos 1/12. Para o treino de vocês, tentem vocês em casa fazerem essa continha e depois essa, para ver se vocês obtêm realmente esse menos 1/12 que eu estou falando aqui. E coloquem nos comentários, para que a gente possa verificar que vocês conseguiram realizar essa continha ou não. E se não conseguiram, falem nos comentários qual é a dificuldade, o que está acontecendo, e a gente tenta tirar dúvidas de vocês. Elemento neutro. Toda adição tem um elemento neutro, aquele que não altera o resultado. Quem é ele? O zero. Então, tanto faz eu somar A com zero, que vai dar A, como eu somar o zero com A, que vai dar A. Ou seja, falando em termos de frações, eu posso somar uma fração com zero, que ela vai ser a mesma, como eu posso somar o zero com uma fração, que ela vai ser a mesma. Então, nesse caso aqui no nosso exemplo, 2/5 mais zero é 2/5. 0 mais 2/5 é 2/5. Por isso, o zero é o elemento neutro na adição. Eu vou passar para vocês agora o simétrico ou oposto, que é a outra propriedade que aparece agora com a parte dos números racionais. A ideia do oposto ou simétrico, então, seria o quê? Eu tenho um número A, uma fração positiva, somada com uma fração negativa, um número A negativo. Se eu tenho uma quantidade e eu tiro essa mesma quantidade, o resultado chega a nada, ou seja, a zero. Então, sempre que eu somo simétricos, o resultado é zero. Tanto faz também usando a comutativa. Menos A mais A também vai dar zero. Como fica exemplo numérico? Eu tenho 3/8 e eu estou somando com menos 3/8. Eu tenho e eu estou tirando, então o resultado é zero. Ou também posso fazer primeiro o menos 3/8, depois com mais 3/8, que o resultado é o mesmo. E, logicamente, a soma algébrica. Vocês vão ouvir falar muito em soma algébrica, que nada mais é do que uma expressão usando aí os sinais de mais e menos, as operações de adição e subtração dentro de várias frações. E aqui está um exemplo. Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma soma algébrica? Primeiro, tirar do parênteses, e é o que nós vamos fazer agora. Então, eu escrevo 2/3, e lembrando, quando não tem nada no sinal, ele é positivo. Depois, mantém o menos 5/4. Depois, mantém aqui o 2, então mais 2, e aqui mantém o menos 0,7. Esse 0,7 já pode ser transformado em fração. Então, quando aparece número decimal numa soma algébrica, eu faço a transformação desse número decimal em fração. E nós sabemos que 0,7 décimos, né, ou 7 décimos apenas, é a mesma coisa que 7 sobre 10. Então, 0,7 é 7 sobre 10. E aí, nós vamos tirar o quê? O MMC. Então, como o denominador do 2 não tem nada, então ele é 1. E nós já vimos isso também no canal, a explicação sobre a aula que envolve denominadores de inteiros. Foi exatamente quando começamos a falar sobre os números racionais. Foi o primeiro item da aula em que nós conversamos na formação do conjunto dos números racionais, que os números inteiros estão dentro dos números racionais e, portanto, os denominadores desses números inteiros são visivelmente iguais a 1. E aí, vamos tirar o MMC entre 3, 4 e 10. Então, o que seria mesmo tirar o MMC entre 3, 4 e 10? É dividir esses números pela sucessão de números primos. Então, aqui no caso, vamos começar pelo 2. 3 não dá para dividir por 2, a gente mantém ele, mas 4 dividido por 2 é 2. 10 dividido por 2 é 5. Ótimo. 2 ainda se mantém
entre os números. Então, nós vamos continuar com o fator 2 aqui na divisão. E aqueles que não são divisíveis por 2, a gente vai mantendo na continha. Então, 3 e 2 dividido por 2 é 1 e 5 se mantém. Agora não tem mais número divisível por 2. Nós vamos passar para o próximo número, que é o 3. Então, 3 é divisível por 3, então dá 1. Repito 1 novamente. E aqui o 5 não é divisível por 3, a gente mantém ele. E o próximo número que vamos dividir é o próprio 5. Então, vai ser 1, 1 e 1. Quando chega numa carreira de 1, aí a gente para e faz a continha dos fatores encontrados. Então, que continha é essa? Multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, o novo denominador que nós vamos escrever para essas 4 frações é o 60. Podemos escrever um número 60 para cada uma delas, ou um único número 60 para todas elas juntas, porque ele é comum a todas elas. E aí, vamos dividir. Como é que vai ficar isso? Denominador divide por denominador. Então, 60 dividido por 3 vai dar 20. 20 vezes 2, 40. Depois, menos. Vai mantendo o sinal, sempre copiando aquilo que existe na operação. Não pode inventar nada. 60 dividido por 4, 15. 5 vezes 15, 75. Então, 75. Depois, mais, a gente precisa manter o sinal de mais. 60 dividido por 1, 60. 60 vezes 2, 120. E menos 60 dividido por 10, 6. 6 vezes 7, 42. Agora é possível realizar todas essas continhas. É possível realizar todas essas continhas. E nós vamos ter quanto aqui? 40 menos 75 vai dar menos 35. Então, menos 35 mais 120. Então, 120 menos 35. E aí nós vamos ter 5 para 10, 5. Aqui, o 2 empresta uma unidade para o 10, então ficou apenas uma dezena aqui. E nós vamos emprestar o 1 para cá, para formar mais uma dezena aqui. Então, 3 para 11, faltam 8, e aqui 0, 85. Então, aí nós vamos ter 85 positivos, menos o 42. Então, menos o 42. Tudo isso por causa do espaço, senão faria item por item, né? Então, 5 menos 2, 3. 8 menos 4, 4. 43. Então, 43 sobre 60. Bom, dessa forma, nós podemos passar então para os exercícios, aonde na quarta-feira eu vou aplicar os exercícios para vocês, vou corrigir os exercícios para vocês, e aí nós vamos fazer de novo a explicação e o comentário sobre todas esses itens que nós fizemos aqui de adição, subtração, denominadores diferentes, propriedades e etc. Os exercícios: calcule mais 4 terços menos o mais 7 quartos. Então, o que fazer quando os denominadores são diferentes? E aqui, menos 0,47 menos o menos 0,85. Quando os números são decimais, qual seria o ideal fazer? Poderia transformar em fração? Poderia fazer a continha como decimais? No final, transforma como fração? Aí vocês vão escolher a saída e encontrar o resultado. Calcule o valor da expressão. Não poderia deixar de colocar aqui uma expressão, onde nós temos 1 terço menos, abre colchete, 2 quintos, menos, abre parênteses, 3 meios, menos 7 quinzeavos, fecha parênteses, fecha colchetes, mais 7 décimos. Não esqueçam de dar a preferência aos sinais. Primeiro parênteses, depois colchetes e, se existir, chaves.
e depois as operações dentro deles na ordem que elas aparecem. Obrigada e até quarta. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.